Fala, Efes. Para vocês que acompanham o mercado, bolsa e o mercado em geral, percebeu essa volatilidade, essa instabilidade nas últimas semanas, mas não é uma coisa só do Brasil, tá? É uma coisa do cenário econômico mundial. O Brasil, obviamente, tem seus problemas internos e políticos, principalmente, mas o mundo inteiro está passando por uma instabilidade, principalmente por algumas incertezas em relação ao mercado americano, que é isso que nós vamos entender. Apesar de ter um otimismo, um certo otimismo de recuperação econômica lá, principalmente, tá? Com vacinação, com volta de alguns indicadores bons, muitas dúvidas pairam no ar para investidores que entendem mais o que está acontecendo no mercado, tá? Entre elas, que a gente vai responder que estão aqui na minha pauta hoje, se esses estímulos que foram feitos na economia, será que foram longe demais e que estão sendo feitos ainda, né? Foram exagerados? Se a inflação, se vai ter, quanto vai ser e por quanto tempo, ou se ela é temporária, né? Se esses juros, devido a uma possível inflação, que a gente está vendo o juro longo, principalmente 10 anos, subir, dos treasuries, né, que são os títulos do Tesouro Americano de 10 anos, eles vão subir, não vão? O Fed vai apertar, não vai? Tá? O que isso afeta o mercado em si, a bolsa, o Wall Street em geral, né? Afeta o valuation de empresas e como, e de quais setores que isso afeta, né, até para você poder tomar suas decisões. E fora de bolsa também, o que a gente está vendo de reação na economia real, em que velocidade que isso está acontecendo, que isso também é muito importante para saber se a gente vai ter um problema ou não, né? E por último, as nossas conclusões finais e o que você vai fazer diante disso com os seus investimentos. Então, para entender esses 6 pontos, que são as 6 dúvidas que pairam na cabeça de qualquer investidor do mundo inteiro hoje, fica comigo nesse vídeo que você vai entender isso aqui tudo agora. Bom, pessoal, então começando primeira coisa pelos estímulos, né? Será que foram e estão sendo exagerados, né? Então, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele tem executado essa política frouxa já tem um tempo, de muita liquidez na economia, colocando muito dinheiro na economia, desde a crise de 2008, né? Fez uma política menos comum do que a gente via antigamente, principalmente quando a gente tinha a teoria quantitativa da moeda muito forte, com medo de fazer inflação. Dessa vez fizeram isso, a inflação não veio, tá? E nós vamos explicar algumas diferenças que tiveram dessa vez. O ano passado, principalmente, foi mais visível ainda, né? Uma liquidez que a gente nunca teve na história da humanidade, né? Pelo menos da economia moderna, né? Colocada dessa forma, com estímulos fiscais e mais estímulos ainda sendo aprovados nos Estados Unidos. Além de tudo que já foi feito, tem o plano do governo Biden de mais 1,9 trilhão de dólares, né? Agora eles não falam mais em bilhão, só falam em trilhão, e a gente está acostumando com isso como se fosse algo normal, né? Que inclusive já foi aprovado na Câmara dos Representantes, que é como se fosse a Câmara dos Deputados lá, e vai para o Senado para ser aprovado, né? A gente acredita que não vai ser totalmente aprovado, é mais uma parte, 1,2, 1,3, alguma coisa assim, mas ninguém sabe. O fato é que isso também tem um forte apoio popular, que é acima de 80%, né? A população, esse tipo de medida, geralmente tem apoio da população, né? Por mais que as pessoas não enxerguem, isso pode ter uma consequência lá na frente, nós vamos falar sobre isso aqui. Mais de 75% desse valor vai ser destinado nesse plano de 1,9 trilhão novo aos cidadãos do país que vão receber cheque, de fato, dinheiro, né, novo nas suas residências, tá? Isso tem uma diferença grave isso daqui, porque quando a gente for falar de inflação, vocês vão entender uma diferença desse caso com o de 2008 já já, tá? No terceiro trimestre de 2020, as famílias americanas, agora do ano passado, tá? Tinham mais ou menos ali, a última vez que fizeram esse balanço, 2,2 trilhões de dólares a mais em caixa do que no final de 2019, né? Então, um número de poupança, esperando para ver se investe, se consome, o que faz com isso. Já tinha no final do ano passado um número de mais de 2 trilhões de dólares, tá? E que vai aumentar graças a esse plano fiscal aí do Biden, né? Teve também, isso já veio acontecendo principalmente no ano passado, a redução da taxa de empréstimo de referência para praticamente zero, né, igual existe no Banco Central, que é uma taxa que o BNDES usa também, que é a TR, taxa de referência, lá também tem e está em praticamente zero. Né? E, além de todo esse estímulo, com cheque, com taxa de referência zero, o governo vem comprando mais ou menos 120 bilhões de dólares em títulos a cada mês, né? Cerca de 7% do PIB. Isso é uma coisa nova que veio também desde 2008. Ao invés do governo fazer só medidas fiscais e monetárias, ele compra, de fato, títulos e ativos no mercado, né, para dar liquidez para o mercado,
em algum momento querendo vender isso daí lá na frente, como se ele fosse um investidor também, podendo ter lucro e tomando os riscos também, né, com o dinheiro da União. Isso é uma coisa que tem sido feito, inclusive deu lucro desde a crise de 2008, com o mercado subindo, né, apesar de haver questionamentos se isso é o certo ou não, tá, a ser feito. Vou mostrar alguns gráficos aqui para vocês também já já. Segundo ponto aqui, sobre a inflação. Se vai ter, quanto vai ser essa inflação e por quanto tempo, se ela vai ser temporária ou não. Antes de tudo, vamos desenhar um cenário entre o 2008, os quantitative easings que tiveram naquela época, que começou, né, a colocar todo esse estímulo fiscal e liquidez na economia na moda, tá? Isso não era comum até então, e explicar a diferença com o que a gente tem agora, porque tem algumas diferenças importantes aqui, tá? Para você entender o cenário. Primeiro, antes dessa pandemia, então os Estados Unidos teve uma longa expansão econômica, desde 2008 até 2019, mais de 10 anos, né? Isso não é comum. Geralmente os ciclos econômicos eles vão de expansão de 7 anos, depois uma depressão, entre essas, não totalmente depressão, de mais 7 anos, mais ou menos por aí. Então os Estados Unidos estavam num ciclo de expansão, aumentando o déficit fiscal e a economia crescendo de 11 anos, né? Isso não é tão comum, tá? E terminou e estava com um desemprego mais baixo da história, e mesmo assim a inflação não aumentou, o que foi estranho. Muita gente começou a questionar para o modelo mundial atual a velha teoria quantitativa da moeda. Nós vamos falar disso aqui também já já, tá? E desde então muitos ficaram preocupados, né, se ia gerar inflação, se ia ter até uma hiperinflação. Muitos economistas falavam disso, né, que tinham medo disso aí, mas o fato é que não veio, não teve nada de inflação praticamente, super controlado, inclusive bem abaixo da meta. Para governos, nós vamos falar disso aqui também, ter um pouquinho de inflação é bom, porque o custo da dívida dele diminui por alguns mecanismos. Eu não vou explicar isso aqui agora, um dia eu posso fazer um vídeo só explicando como que isso acontece, porque muita gente também não entende isso, mas entendam que hiperinflação é ruim para governo, mas deflação ou inflação muito baixa também é ruim, porque ele não consegue repassar o custo da dívida dele e tem que pagá-la integralmente, né? O custo nominal da dívida dele e o custo real, essa diferença, tá? Qual que foi a diferença, né? Naquela época do quantitative easing, teve uma coisa muito importante, que foi que esse dinheiro jogado na economia, ele estava sendo usado para comprar título principalmente, e ia para a mão para os detentores desses títulos públicos, ou seja, poupadores e investidores. Não ia para a mão da população em geral, e não era medido como que esse dinheiro ia retornar para a economia. Também foi usado muito para salvar instituições financeiras também, né? Para ela poder reemprestar esse dinheiro na economia. O fato é que boa parte desse dinheiro não voltou para a economia, né? Ele foi sendo usado para poupar, para guardar, para a própria segurança, e foi usado para fazer investimento em ativos, né? Já que essas pessoas, geralmente os poupadores, né, que tem título, que tem ativos, etc., já tem dinheiro, não muda muito o padrão de vida dele, né? E ele não vai consumir muito mais do que isso. Você imagina uma pessoa que ganha 40 mil dólares e passa a ganhar 60 mil dólares, isso não faz tanta diferença de consumo na vida dele. Ele vai passar a investir mais, provavelmente, mas não a consumir mais, completamente diferente da pessoa que tem um salário mínimo e passa a receber 2 salários mínimos, né? Provavelmente ele ainda não vai ter tanto dinheiro para investir, mas vai ter dinheiro para consumo, tá? O fato é que gerou uma inflação de ativos e não uma inflação do consumo e dos bens de consumo normal, porque esse dinheiro foi indo para bolsa, para os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, para as stocks, que são as ações, enfim, para o mercado de investimentos em geral, tá? E não para a economia, então não gerou essa inflação, certo? Além disso, a gente tem algumas questões seculares e estruturais que são da sociedade atual. Independente desse mecanismo, é mais difícil de gerar inflação hoje. Muita gente demorou para entender isso. A gente tem algumas coisas como o envelhecimento populacional. Então, os mais velhos são pessoas que gastam menos, tá? E produzem menos, então giram menos a economia. Você tem a parte de digitalização da economia, né? Então, tanto a parte de produtos e serviços. Antigamente você fazia ligação, você tinha sua conta de telefone, era um gasto alto. Hoje você usa o WhatsApp, você usa o próprio Instagram, você usa o Telegram, etc. Não tem gasto com isso, então isso não gera um aumento na conta da inflação quando você vai usar os mecanismos que são baseados em coisas antigas para medir inflação. Então essa inflação não aparece, principalmente do jeito de medir normal, tá? Você tem também que boa parte da moeda hoje, quase uma parte muito grande, eu não lembro o valor exato aqui agora, mas é assim,
80, 90%, tá? Não é mais monetário, não é papel, não é metal, né? Ela é digital, né? É saldo bancário de um lugar para o outro, de instituição para outra, você faz TED, faz Pix, faz DOC, né? Você tem um saldo ali na conta, então é um dinheiro meio virtual. E isso atrapalha a nossa velha teoria quantitativa da moeda. Hoje a teoria mais moderna acredita que é bem mais difícil de gerar inflação e tem muito a ver com a questão de confiança dos agentes na economia, porque no momento que os agentes perdem confiança na economia e no dinheiro e no lastro da moeda, isso pode degringolar uma inflação. Mas tem menos a ver com o fato de ter mais moeda, papel moeda, ou saldo digital também, do que era antigamente, né? Então isso mudou um pouco a dinâmica e também algumas outras coisas, por exemplo, a questão da inflação da mão de obra e do salário mínimo, né? Isso por conta da que eles chamam de uberização da força de trabalho, então muitos autônomos trabalhando com aplicativos diversos, etc. Sindicatos também perderam forças, né? Isso aí gera menor inflação também. Então você tem diversas coisas da estrutura econômica atual que é mais difícil gerar inflação. Por outro lado, qual que é o cenário que veio de 2020 agora com a pandemia e atual, que mudou um pouco essa dinâmica toda, tá? O que a gente tem de diferente aqui? Primeira coisa, esse programa, né, de mesada, vamos dizer assim, desses corona vouchers, desses cheques que foram colocados na população, né, tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, foi um valor muito maior lá, apesar de que proporcionalmente ao PIB no Brasil, dos emergentes, foi o maior de todos, tá? Mas aqui nós estamos falando principalmente dos Estados Unidos, né, que é o tema dessa videoaula, vamos dizer assim, foi dinheiro de fato na população como um todo, principalmente a população de baixa renda, que são as pessoas que mais vão consumir e menos investir, tá? Então, assim, perceba que isso aqui tem uma grande diferença. Em 2008, quem recebia dinheiro principalmente era a parcela da população que já tinha dinheiro, ao contrário de hoje, que é a parcela que não tem dinheiro, então vai usar para consumo e não tanto para investimento, tá? E o resultado disso, a gente viu uma recuperação econômica muito mais rápida do que 2008. Inclusive foi a recuperação econômica mais rápida da história econômica já vista, tá? Foi gigante isso aí. Pra vocês terem uma ideia, falando de emprego, por exemplo, em 2008, para chegar no mesmo nível de emprego que depois da crise de 2008, demorou mais ou menos 10 anos para retornar aos níveis pré-crise, tá? Agora, as estimativas nessa crise atual para chegar ao mesmo nível pré-crise sejam algo em torno de 2 anos ou menos. A gente já viu uma diminuição importante, inclusive, do desemprego, né? Por conta desses fatores. Inclusive, outros dados também, não só emprego, mas produção industrial, vendas no varejo e PIB também, mostra um nível impressionante de recuperação de atividade, tá? Apesar de que no Brasil, venda no varejo, por exemplo, está horrível, produção industrial está até bom, os Estados Unidos está indo muito bem, PIB recuperando bem e produção industrial também indo muito bem, tá? Qual que é o momento atual também dentro disso? Por que existe ainda um risco, né, talvez de um sobreaquecimento e um risco de inflação que é o que tem gerado um medo no mercado e algumas coisas em taxa de juros e valuation de mercado e de empresas que deu essa instabilidade toda que a gente vai entender já já. Então a gente tem um cenário de mais estímulo ainda sendo feito, né, numa economia em recuperação acelerada. E lembra o que eu falei ali atrás? A gente tem as famílias com caixa de 2,2 trilhões de dólares, mais esse novo estímulo de 1 ponto alguma coisa trilhões de dólares que vai vir, vamos ver o que vai ser aprovado do Senado, né, esperando o momento certo de saber o que vai fazer, se gasta, se investe, porque está todo mundo com medo, está segurando esse dinheiro. O medo é, a hora que isso voltar de uma vez e sobreaquecer a economia, gerando inflação, tá? Outro ponto aqui, uma questão de globalização sendo retrocedida, né? Menos globalização no mundo, porque ficou todo mundo com medo dessas cadeias de produção que dependem de Ásia, de China, de Taiwan, etc. E cada um querendo olhar um pouco para o seu lugar ali. E quando você tem um dinheiro, principalmente um dólar, que ele não escoa para o resto do mundo, você vai concentrando mais cada país com a sua moeda e com a sua cadeia produtiva, muitos acreditam que isso vai ser um pouco revertido com a política do Biden, mas enfim, esse é o cenário atual. Você tem uma possibilidade maior de inflação também. Uma outra questão também é a questão de base de comparação. Tudo quando você olha um índice de inflação, índice de emprego, índice de PIB, você compara um número anterior com o número atual. Como a gente teve uma depressão econômica pelo Covid, que deixou as taxas de inflação negativa de março a maio, né, principalmente do ano passado, quando esses números vão subindo, né, e você compara um índice com outro, você tem um aumento da inflação percentual que é percebido de uma forma mais importante e isso pode causar um medo no mercado
e aumentar a taxa dos títulos longos, e a gente vai entender mais ou menos esse mecanismo dos juros aqui já já, tá? E por último, última questão aqui, que tem a ver com a primeira questão que eu falei, é a questão de demanda reprimida, né? Depois que a vacinação estiver sendo mais forte, que ela já está acontecendo lá, principalmente bem acelerada, e tiver uma reabertura da economia, tem essa demanda reprimida que está todo mundo esperando para voltar a consumir, saber o que faz com isso, podendo levar a um aumento dessa inflação. O que o Fed hoje enxerga que pode acontecer sim, mas que será algo temporário. Você tem em tudo que você tem demanda reprimida, você abre um negócio, por exemplo, novo, no primeiro momento pode ter um pico de venda alto, depois isso cai porque existe uma demanda reprimida. O Fed acredita que isso pode acontecer aqui também com a inflação, tá? Então, como que estão os números atuais exatamente e como que está o posicionamento do Fed diante disso? O que ele fala que vai fazer diante disso, tá? Já já a gente vai entrar em alguns gráficos aqui para vocês verem também. O núcleo da inflação, que é do índice de preços ao consumidor, que é o CPI, como se fosse o nosso IPCA, que a gente tem aqui, mas é o dos Estados Unidos, que é o principal índice lá, está em 1,4%, então tranquilo, bem abaixo da meta de 2%, que é a meta do Fed. Então o Fed aumenta juros só se passar da meta de 2%, é mais ou menos assim que os bancos centrais trabalham, tá? O índice de preços ao produtor, que isso que eu falei foi do consumidor, ao produtor é como se fosse o nosso IGPM aqui no Brasil, tá subindo 1,2% ao mês, tá? Contra uma previsão de 0,4%. Então percebam que existe uma coisa até semelhante ao Brasil. O índice do produtor subindo bem mais do que o índice do consumidor, né? E isso também inclui, dentro desses índices todos, principalmente um aumento de 0,9% dos custos da saúde, tá? Isso numa taxa anual, é o segundo maior salto já registrado, né? Quando você pega, porque foi de 0,9% no mês, mas quando você pega isso anual em 12 meses, é o maior desde 2007. E por que isso é importante? Porque nos Estados Unidos a saúde é muito cara, e ela representa mais ou menos um quinto do consumo básico das pessoas, né, dos Estados Unidos, tá? Então, assim, provavelmente a gente pode ver um índice subindo no curto prazo, passando esses 2%, inclusive indo a 3, 4%. Né? Não é um valor alto, mas para Estados Unidos é alto. E outra coisa também que isso pode assustar o mercado, achando que isso aí vai degringolar para cima. Não necessariamente vai, mas pode ser uma coisa temporária que assuste o mercado. O Fed já mencionou que ele aceita essa meta de inflação mais alta, se passar disso daí, falando que vai permitir, inclusive, sem talvez elevar os juros ou elevando muito pouco, tá? Ele vai ter uma postura mais frouxa, vamos dizer assim. Ele não vai ter uma postura conservadora de aumentar os juros, tá? Ele falou isso, né? E ele falou também, o próprio Powell, né, do presidente do Fed, Jerome Powell, falou que não vê qualquer índice de que a inflação possa sair do controle. Pode ter alguns picos nos próximos meses, tá? Mas essa alta, segundo o próprio presidente do Fed, deve ser temporária devido a essas restrições da cadeia de abastecimento como um todo, né? Também tem essa questão da cadeia de abastecimento, igual no Brasil, que a gente viu uma alta de principalmente produtos que estão relacionados à construção civil, mercado imobiliário subindo muito também, né? Quem acompanha o mercado viu isso, né? Commodities também subindo muito, etc, tá? Mas assim, o fato é que eles acreditam que essa inflação pode vir sim, mas que vai ser algo mais temporário do que estrutural, né? E esperam aí uma inflação mais ou menos em torno de 2,6% na média nos próximos anos. Né? Pode ter um pico ali de 3, 4%, mas na média caindo para 2,6%. Tipo no Brasil, aqui no Brasil a gente espera também um pico ali de 5, 6% de inflação de agora até o meio do ano, mas que na média vai retornar ali para 3, 4%. A nossa média de inflação é um pouco mais alta que a deles, né? Eles subindo em 3, 4, voltando para 2, 6. A gente subindo para 5, 6, voltando para 3, 4, tá? Mais ou menos é isso aí que o mercado espera, tá? Ao mesmo tempo, né, o mercado se preocupa com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tem uma linha tênue aqui e mais um estímulo aí tentando passar para dar força para a inflação de 1,9 trilhão de dólares. Mas como eu falei para vocês, num mundo principalmente atolado em dívida, em muita dívida pública, um pouquinho de inflação pode ser importante para o governo e faz parte da solução dele aí, tá? Além disso também, antes da gente passar para a parte dos juros aqui agora, falando de inflação ainda, a gente tem questões específicas, principalmente relacionadas a commodities, tá? Por um superaquecimento de economia produtora, na Ásia principalmente isso aí, China e alguns lugares assim. Então a gente tem petróleo, né? Os preços do petróleo ampliaram ganhos aí muito nos últimos meses, tá?
atingindo os níveis mais altos aí em 13 meses, tá? E existe uma correlação positiva entre preço de commodity e expectativa de inflação, tá? Porque são as matérias-primas mais caras e com seus respectivos valores em vários pontos da cadeia. Vários pontos da cadeia produtiva de produtos e serviços levam commodities ali, então se o preço dessas commodities aumentam, o preço desses produtos e serviços aumenta, a inflação aumenta, tá? Basicamente é isso aí. Também em commodities aqui a gente tem metais e alimentos, tá? A gente olha preços de metais, né, em algumas questões industriais e preços de alimentos, tá? Parece que mais claro também que em algum momento a gente vai ter uma inflação lá na frente que vai substanciar esse aumento de preço no mercado. Aí deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês que é importante agora. Deixa eu mudar a imagem aqui, tá? Vídeo para vocês enxergarem. Aqui. Nesse gráfico, o que você observa aqui? Cadê o gráfico? Aqui, beleza. Aqui, quando você pega em azul o valor dos juros em 10 anos, normal, tá? Do jeito que ele está aqui agora. Então, aqui em 1,4% mais ou menos, aqui quando você olha aqui embaixo, tá? Só que quando você pega esse índice e regride ele, olhando principalmente para questão de equity, ou seja, valor de ativos e commodities, ele já está indo ali para 2,4%, alguma coisa assim. Então, o que significa esse gráfico aqui no fritar dos ovos, tá? Que você precisa entender? Que o mercado espera uma inflação maior, principalmente relacionada à questão de commodities, tá? Então, é isso, tá? Só que, por outro lado, aqui na inflação, só para a gente finalizar, a gente tem uma questão que pode segurar a inflação também, que é um desemprego que está em aproximadamente 7%, né? Não é um desemprego alto, mas para Estados Unidos é mais alto, né? Já teve ali em torno de 3, 4%, que é considerado praticamente emprego pleno, é só uma questão de giro de emprego isso daí. Então hoje está mais alto, né? Apesar de que vem regredindo. Então, alguns esperam que provavelmente em 2 anos essa inflação de salários, que é o que realmente importa mais para o Fred, ela não vai se tornar um problema, pelo menos em 2 anos, é o que alguns do mercado acreditam, tá? Entrando em juros aqui agora, o que a gente tem? Né? Mais um gráfico aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o gráfico e mudar a tela aqui de novo. O que a gente teve? Repara esse yield, que é o juros de 10 anos do Tesouro Americano de 10 anos, o tanto que ele vem subindo, ele fez um pico maior ali essa semana, bateu em 1,6%, aqui acima do 1,5%, e voltou para 1,4%, 1,44%, tá? O que significa disso? Né? Como que o mercado, isso significa o quê? Como que o mercado está enxergando e reagindo ao possível pico inflacionário. Por mais que o Fed fale que está tranquilo, muitos do mercado acreditam que isso seja algo temporário, o mercado quer um prêmio por isso aí, nós vamos explicar isso aqui já já. Então, deu um susto aí, bateu em 1,6%, estava em 1,1, 1,2, 1,3, de repente 1,6. Isso assustou bastante o mercado, deu uma recuperada, caiu ali para 1,4, 1,44% por aí, tá? Mas está nessa fase de instabilidade e o mercado com medo disso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, como eu falei para vocês, existe uma dinâmica de todo título público, aqui o gráfico sem querer, ele é um prêmio em relação ao resto do mercado e em relação ao risco do mercado também. Então, se existe uma relação entre juros, inflação e um prêmio de risco, tá? Não significa assim que mesmo que a gente não tenha um cenário de hiperinflação, que eu acredito que não vai ter mesmo, etc., a gente pode ter um cenário de prêmio de risco ficando maior e o título público de 10 anos ficando necessariamente maior. Né? É difícil você ver um cenário com possível inflação chegando a 3, 4% ou 2,5%, e você olha a inflação, o título público de 10 anos americano pagando 1,5%. Porque o que significa isso? Que um título público ele tá pagando um juro negativo. Então, quem compra um título público americano de 10 anos, por mais que seja considerado o ativo mais seguro do mundo, está tendo um prejuízo real de 1,5%, 1%, até talvez 2%. Tá? Se isso for chegar a inflação de 2, 2,5% realmente lá na frente. Hoje está praticamente no 0 a 0, que a gente viu, como eu falei, a inflação do consumidor, não a do produtor. O produtor está bem mais alta que isso. Está 1,4% e o título público pagando 1,4% também, então está no 0 a 0. Né? Quando você olha isso, só que quando você olha isso para 10 anos, ainda fica a diferença ainda maior. Né? E principalmente a gente aqui no Brasil sabe bem, né, que necessariamente risco inflacionário gera a taxa de juros maior. Então muita gente acha que esse juro vai acabar subindo mais cedo ou mais tarde, né? Desde que seja algo gradual, nós vamos falar disso aqui já já e não algo de uma vez, o mercado não se preocupa tanto apesar de entender esse risco, tá?
Então, basicamente, todo mundo vai, né, querer cobrar uma taxa maior. No Brasil, a gente viu isso durante muito tempo, né? A gente pegou uma herança inflacionária forte dos anos 90 e durante muitos anos a economia brasileira ficou totalmente disfuncional, com juros de 15% ao ano, 20% ao ano, 12%, mas sempre acima de 10%, né? O que é muito ruim para a economia produtiva, para empreendedor, para a bolsa, para empresas que geram emprego também, né? A gente vai entender essa dinâmica aqui já já também. Então, assim, alguns acreditam que a gente vem numa tendência de juro americano em queda há 30 anos mais ou menos, né? Cada vez menor, ficando até negativo. Alguns acreditam que essa tendência pode estar começando a virar e ter o início de uma tendência de juros americanos subindo. Isso muda a valuation de empresa, nós vamos entender já já. Outro ponto que a gente tem que observar é a diferença entre as taxas de títulos públicos do governo mesmo, né, e os TIPS, que são os chamados Treasury Inflation Protected Security. O que significa isso? É como se a gente estivesse comparando no Brasil o Tesouro Selic, que é o título do governo que paga uma taxa pós-fixada de acordo com os juros ali, né, versus um título que ele tem uma coisa pré-fixada, né, uma taxa ali, junto com uma inflação. Ele protege da inflação, é como se fosse o nosso IPCA+, ou antiga NTN-B. A diferença entre esses dois títulos, quando você pega o título de 5 anos do governo, o normal, pós-fixado, como se fosse o nosso Selic de 5 anos, né, hoje ele paga algo em torno de 0,8%, tá? E a taxa por esses TIPS, né, que são como se fosse o IPCA mais lá, né, ou antiga NTN-B, está perto de 2,4%. Essa diferença de 2,4% para 0,8%, que dá uma diferença de 1,6%, está no maior nível desde 2011. O que isso demonstra? Demonstra uma expectativa do mercado para uma alta da inflação, né, tendo uma alta de inflação, né? Então, qual que é a expectativa de algumas casas e até onde vai essa alta de inflação, tá? Até onde a gente vai essa alta, ninguém sabe ao certo, eu não sei, ninguém sabe, quem falar que sabe, certeza tá chutando ou tá falando besteira, não sabe o que tá falando, tá? A gente tem algumas casas, tipo uma que chama TPW Advisory, que acha que os títulos de 10 anos americanos até o fim desse ano de 2021 vão estar algo em torno de entre 1,75% e 2% no final do ano, tá? E um outro hedge fund chamado Man Group, que é um hedge fund muito grande, famoso, com vários bilhões de dólares aí, tá? Fez uma análise baseada em regressão, levando principalmente em conta o preço de commodity de ações que acha que ainda tem espaço para os yields e os juros continuarem subindo graças a essa inflação, certo? Bom, pessoal, continuando aqui, dei uma pausa rapidinho para tomar uma água, que minha garganta estava seca, e colocar o óculos, que eu não estou enxergando mais nada. A idade do seu tio foi apertando aqui. Então, o quarto tópico aqui que a gente vai falar é sobre o mercado, o Wall Street em si, a bolsa, né? E, consequentemente, o que o valuation das ações pode ser afetado, o que gerou uma queda no mercado essas semanas, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: alta de juros em qualquer mercado, mas nos americanos principalmente, tem potencial de mudar muita coisa, né? Os modelos usados para valuation, ou seja, para fazer o preço de que vale aquela ação em relação ao preço que aquilo ali está na tela e está no mercado para saber se você compra ou vende, tá? A maioria dos valuations ele é usado ou o fluxo de caixa descontado, ou o modelo de desconto de dividendo, mas enfim, todos eles jogam um fluxo de caixa para o futuro, ou seja, o que aquela empresa vai gerar de retorno para o futuro, tá? E desconta isso a uma taxa de juros no valor presente, certo? Então, quanto maior for essa taxa de juros, principalmente a taxa de juros longa, né, que você está comparando o investimento, é o que você coloca num título público praticamente sem risco, e o que eu vou ter de retorno numa empresa correndo risco, tá? Existe essa comparação e isso também é descontado para saber o que isso vale hoje, porque o dinheiro daqui a 10 anos vale outra coisa em relação ao que ele vale hoje, né? Então isso é descontado na hora de fazer valuation, as fórmulas já consideram isso aí, né? Então, basicamente, quando os juros sobem, o valor das ações cai, né? Obviamente, você não olha só essa variável, tem outras variáveis também que influenciam, mas isso aí acontece muito, né? Principalmente em empresas que são consideradas empresas de crescimento, essas empresas de tecnologia que não geram lucro ou geram muito pouco lucro hoje em dia, o fluxo de caixa dela é gerado só para o futuro, né? A gente tem visto isso cada vez mais sendo aceito, né? Então, como ela tem um crescimento muito grande e um juros muito baixo no mercado, você pega esse crescimento de fluxo de caixa para o futuro muito alto, apesar dela gerar pouco retorno hoje, um juro que você vai descontar esse valor presente muito baixo, você tem um valuation alto e essas empresas subindo muito.
Com essa dinâmica mudando, esse valuation, principalmente dessas ações que ela é considerada muito para crescimento futuro, cai muito, as que não geram retorno no presente, certo? Só que recentemente a gente teve esse cenário com juro muito baixo, então você tinha um custo de oportunidade, uma alternativa que praticamente não te dava retorno nenhum, que é o que ficou famoso no mercado como TINA, né, ou TINA, que é There is no alternative, ou seja, não tem alternativa, né, então, independente de valuation estar caro das ações, estava todo mundo continuando comprando com preço alto mesmo, porque vou deixar com um negócio que vai me dar 1, 2% ao ano, né, e a inflação sendo 3, 4, não faz sentido nenhum. Né? Principalmente quando você pega a inflação real, não só essa inflação do consumidor, que não reflete exatamente o que acontece com o nosso poder de compra. Né? Então, essa ideia de yield, de juros zero, praticamente fazia todo mundo investir em ações, e não é à toa que a gente vê esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês agora, um fluxo de investimento em ações, ou seja, o dinheiro dos poupadores, dos investidores, indo para o mercado de ações ao invés de outros mercados de títulos públicos ou título privado, de dívida, etc., é muito maior. Deixa eu colocar o gráfico aqui para vocês, mais uma vez. Vou dar aqui a cena para vocês verem aqui, esse gráfico aqui. Então reparem o tanto que subiu. Olha, veio aqui desde 2003, veio vindo até 2021. Isso é o fluxo de dinheiro indo para ações globais, para equity globais, ou seja, empresas. Né? Olha o tanto que está maior aqui, nesse caso agora, em 2020, 2021, em relação à média histórica, né? Por conta de juros zerado no mundo inteiro. Basicamente, é isso aqui que é a situação, certo? Voltando aqui para a nossa cena. Então, o que a gente tem agora, né? Com essa alta recente de juros, que não é uma alta super significativa, mas qualquer altinha que você tiver nos juros, o valuation de uma mesma empresa, com o mesmo produto, o mesmo serviço, quando você joga naquela fórmula de valor que a maioria das casas de análise usam, o valor intrínseco dela, ou seja, o valor atual dela em relação ao preço, o preço que está na tela, tanto faz, a gente quer saber o valor intrínseco. O que tem um valor intrínseco menor do que o preço eu quero comprar, porque eu acho que aquilo ali vale mais, tá? Desculpa, menor do que o preço eu quero vender. E o que tem um valor intrínseco maior do que o preço, eu quero comprar, porque eu acredito que esse preço vai subir, né, por conta de que o valor daquilo ali é maior. Né? Então, quando você compara o yield das empresas que estão no S&P 500 ou S&P 500, que é o índice que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o retorno que elas podem dar atualmente em relação ao preço dela, que aí você tem um outro efeito também. Como aconteceu esse efeito recente e fez o preço das ações subir, e você pega o retorno que ela pode te dar de lucro real, não só de valorização de empresa, de dividendo, de distribuição de lucro, que é como se você investisse em qualquer empresa fora de bolsa também, obviamente esse percentual, quando você tem a mesma empresa, se ela gera um lucro de 100 milhões e ela vale 500 milhões, né, agora o preço dela subiu, ela está valendo 1 bilhão e gera os mesmos 100 milhões de lucro, o yield dela percentual aqui é menor, né? E quando você compara esse mesmo yield, esse percentual que ela vai te dar de retorno de lucro, comparado com o juro americano de 10 anos que vem subindo, você está fazendo as duas coisas aqui. Você vem com a taxa, o yield da empresa descendo e a taxa de juros subindo, fazendo com que o investidor comece a pesar o custo-benefício de se não estar na hora dele colocar dinheiro em títulos públicos americanos. Obviamente eu estou falando de um agregado do S&P 500. É um agregado de 500 empresas. Você tem oportunidades e tem coisa cara ali no meio. Na média, você tem um yield diminuindo, tá? Para quem não sabe escolher direito ou investe só num ETF que replica a média em geral, isso é um perigo. Também deixa eu mostrar aqui para vocês esse gráfico aqui, e é por isso que também a gente viu essa volatilidade toda no mercado nessas últimas semanas. Deixa eu mudar a cena aqui para vocês. Então repara aqui, ó, na linha azul, o yield do S&P 500 agregado vem caindo, né, desde março ali de 2020. Por que ele subiu muito no meio da crise? Lembra que eu falei que ele é um percentual em relação ao preço das ações? O preço das ações despencou. E então o yield subiu pra caramba. É um percentual em relação ao que ela gera de lucro ao preço que ela está na tela. Tá? Agora o preço veio subindo, né? Então esse yield aqui diminuiu, ao mesmo tempo que a taxa de juro americana teve essa variação toda aqui no início também, e agora veio subindo, né, por conta desse medo inflacionário que a gente falou anteriormente, né, cruzando ali a curva e encostando no yield ali. Então isso foi um dos motivos principais que gerou
essa queda nas ações do mercado nas últimas semanas, tá? Voltando aqui para a nossa pauta. Então, o que a gente tem também dentro do mercado de ações e de ativos e de investimentos, tá? A gente tem o caso de rotation ou rotação e troca de posições entre setores. Como eu falei para vocês, ações de crescimento sofrem mais e alguns outros tipos de ações, nesses casos de juros subindo, né? Então você tem um valuation de empresas que crescem porque você tem que descontar esse valor presente que vai caindo e o juro, né, ele não cai na mesma proporção nesse caso. Então, mesmo que o Fed tenha falado que não vai subir tanto juros, que vai deixar isso mais frouxo, etc., os investidores têm feito muito esse rotation trade. Então, as ações que se beneficiaram muito durante a pandemia, principalmente como as de tecnologia, que são as empresas de alto crescimento, que tem a ver com o qual que eles chamam de stay at home, ou seja, fica em casa, né, que são empresas de tecnologia que geram muito lucro futuro, né, são empresas que não geram tanto lucro hoje, mas crescem tanto, isso vale no futuro muita coisa, deram uma depreciada. Então, na semana passada, a gente viu uma queda de empresas de tecnologia em geral de mais ou menos 1,9%. E o Nasdaq, a gente tem o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones. O S&P 500, as 500 maiores empresas, boa parte delas são empresas de tecnologia, tá? Mas não todas. O Nasdaq é praticamente só empresa de tecnologia. Ele caiu 4,9%, tá? Nessa semana. Inclusive, as que mais caíram na semana passada, que caíram bastante, foram as queridinhas do mercado de tecnologia, né? Que a gente tem Apple, Facebook, Tesla, Alibaba, PayPal, Microsoft, tá? Empresas que são queridinhas do mercado foram as que mais caíram na semana passada, né? Por conta desse rotation, dessa rotação. Tá? Então, o que eles estão fazendo? Diminuindo ações de crescimento de tecnologia e aumentando alguns tipos aqui que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, ativos mais maduros, que são pagadores de dividendos. E quando você pega o que ela já te dá de retorno hoje, não é uma promessa futura, e ela tá barata, tá? Então, ativos maduros que pagam dividendo, ou seja, que distribuem lucro, né? Eu não gosto muito desse termo pagar dividendo. É lucro, distribui lucro, tá? E são baratas, tá? Basicamente isso aí. Outra coisa, empresas que podem se beneficiar de uma abertura da economia total, né? Como empresas até do setor de aviação e restaurantes também se beneficiaram muito, tá? A gente vai falar de alimento, né? Alimento é quando a gente fala de produção de alimento, tanto para empresas que produzem e tem restaurante comprar, quanto para exportação. Aqui eu estou falando de food service, que é o restaurante, que ele depende da economia aberta. Boa parte está nas ruas ou está nos shoppings, né? Com a economia fechada ele não consegue vender, infelizmente. É a mesma coisa no setor de aviação, de hotelaria, etc, né? Então a gente viu essas empresas, que em geral são empresas pequenas e médias, são menores, né, em termos de capitalização dela, o valor de mercado dela e de capital dela, valorizando mais, que são os calls de abertura de mercado. Isso no mercado eles chamam, às vezes, que você pode ver na mídia aí, de reflation trade, ou refração, que ele sai do call de abertura do stay at home e volta para esses calls de abertura de economia, sai do call volta para o call de abertura, né? Então é o reflation, ele volta para esses calls, tá? Outro tipo de ação que também valoriza mais e que são mais sensíveis à inflação são setores que são chamados cíclicos, né? Então, esse otimismo em relação à economia impulsiona também principalmente o preço de commodity. Commodity é uma coisa cíclica, depende do momento, do clima, da safra, do ano, do tanto que a economia está aquecida ou não, etc, né? E como a inflação reflete direto no preço da commodity, obviamente o faturamento dessas empresas que estão na parte commodity aumenta e o valor delas aumenta, e então os investidores passam a olhar mais para elas, né? Então, e como eu falei para vocês também, em parte, essa recuperação econômica ela precisa ocorrer através de investimentos na economia que levem em consideração coisas que demandam petróleo, que demandam energia, metal, esse tipo de coisa para a economia real, né, reaquecer, e isso gera essas ações cíclicas, né, valorizarem mais. Além disso, também bancos e seguradoras, né, podem se beneficiar também de um cenário de maior juros. Então a gente tem inflação podendo subir, juros subindo, você tem uma taxa de juros maior, e com uma taxa de juros maior, bancos e seguradoras podem ter uma gordura maior para morder o spread dele, que é o pedacinho dele disso aqui que ele cobra mais para poder ceder crédito e fazer concessões aí. Não à toa, na semana passada, a gente viu, ao mesmo tempo que teve aquela queda que eu mostrei para vocês de a tecnologia da Nasdaq, uma alta de 2,8% no setor financeiro e de 0,9% em materiais, certo?
Além desse rotation de setores, a gente tem outras posições também que podem ser afetadas nessa situação, tá? A gente tem aquele tipo de investidor que prefere simplesmente sair de mercado de risco, então ele não roda de um setor para o outro, ele simplesmente tira o dinheiro de ações, praticamente coloca em título público, alguma coisa mais segura porque ele está com medo, seja porque ele é mais conservador ou porque ele está tocando um fundo, por exemplo, de previdência, ou um fundo de alguma questão de faculdade de endowment e não pode correr muito risco, né? E são fundos gigantescos isso aí. Então, a gente viu até o índice de ações globais, ele pega como se fosse as ações do mundo inteiro, contando país emergente, não emergente, etc., que é o MSCI All Country World caindo 3,3%, tá? Outro tipo de ação também que é afetada, nesse caso, até positivamente, são ações de mercados emergentes, né? Em geral, a gente viu que nesses períodos de reflação, quando você sai das ações de tecnologia e volta para as ações de economia mais tradicional, o mercado emergente se beneficia. Obviamente, por quê? Porque ações de tecnologia e de alto crescimento estão nos países desenvolvidos. Países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil, né, tem muita relação com commodity, né? Então, isso a gente observa. Só que a gente tem um detalhe aqui importante. Essa alta de juro longo no exterior deprecia a moeda nos nossos países, tá? No nosso país. Como foi o caso do Brasil, né? A gente viu o dólar aumentando essa semana bastante, saiu ele de 5,30, bateu 5,70, né? E isso prejudica a nossa performance, pelo menos no curto prazo de bolsa, quando você olha o valor dela em dólar, né? Porque o americano ele olha o preço de bolsa em dólar. E mesmo que a bolsa tenha tido uma pequena alta naquele momento, ele olha o preço daquilo ali em dólar ela caiu, perdeu o valor, e ele fica com medo e às vezes tira o dinheiro dali. Né? Então, é que o Brasil a gente viu como o dólar subiu muito, a bolsa sofreu. Né? Ela não teve esse efeito positivo da reflação para o caso do país emergente. Né? Outra coisa que teve uma queda também essa semana é preço do ouro. Por quê? Porque ouro tem muito a ver com custo de oportunidade contra juros, né? Então, toda vez que o título, o ouro para o investidor internacional é muito comparado com o Treasury americano, que são duas coisas consideradas seguras, né? Então, se o Treasury americano começa a pagar um pouco melhor o título de 10 anos, investidores muito conservadores que só quer preservar patrimônio, ele nem quer ter retorno ali dentro daquele investimento, ele vai tirando do ouro e colocando mais em Treasury americano, e o ouro perde um pouco de valor nesse cenário, certo? E por último, para a gente finalizar essa parte antes de ir para a economia real e finalizar a nossa videoaula aqui, a gente tem a questão do câmbio e os juros brasileiros, é o que o pessoal chama de carry trade. A gente falou muito disso quando o juro brasileiro caiu muito e o dólar subiu. Né? Então, existe aquele investidor que ele é um investidor especulativo, ou seja, ele não está investindo naquele país para gerar desenvolvimento, fazer investimento de 5, 7, 10 anos em empresas que vão gerar retorno e produção e valor para a economia. Simplesmente ele tem um dinheiro que ele pega a juro praticamente zero no exterior e ele vai investir no país onde tiver um juros maior um pouco. Quem está emprestando dinheiro, ele vai emprestar o dinheiro para um país ou para uma empresa daquele país, né, e vai receber um juro em troca daquilo. No fundo, o título público é só empréstimo, é uma dívida, né? Então, esse carry trade, quando ele compara o juro americano com o juro de outro país, né, ele precisa meio que acompanhar, porque se o juro americano sobe para 1,5, esse investidor, o que você acha que ele prefere? Correr um risco de um juro de 1% nos Estados Unidos ou um juro de 2% no Brasil? Ele prefere 1% nos Estados Unidos. Né? Se não tiver uma diferença grande aqui, ele vai tirar o dinheiro daqui. Há controvérsias nisso aqui, se isso é prejudicial ou não é. Fato é que isso deprecia a nossa moeda, ou seja, aumenta o dólar, mas tem gente que é contra porque fala que esse tipo de capital especulativo não é bem-vindo no país também, porque a gente quer aqui pessoas que querem gerar, investidores que querem gerar de fato valor para a economia e não ficar só especulando em cima da nossa dívida pública. Tá? Indo para o nosso quinto e último ponto antes da conclusão, o que a gente vai ver é um fator muito importante para ver de fato se isso vai virar um problema grande, independente de inflação, de juros, etc. É se a economia real, principalmente falando de emprego e PIB, ela vai responder e se ela vai responder a tempo. Então a gente está tendo uma economia brasileira e mundial e dos Estados Unidos sendo anabolizada, né, para tentar ela recuperar e ganhar força, enquanto a economia real vem chegando atrás para as coisas se encontrarem e essa conta fechar lá na frente. Né? Quem pegou dívida, etc., conseguir pagar de volta com a economia aquecida. A questão é se isso responde a tempo ou não. Né? Então, dentro disso, uma das coisas que a gente tem mais monitorado, e boa parte dos investidores que sabem muito tem monitorado, é a questão da vacinação.
tanto a velocidade que ela está sendo feita, né, qual a quantidade de doses sendo feita, quantos milhões de pessoas sendo vacinadas, como qual a taxa percentual da população daqueles países tem sido vacinada, porque isso vai monitorar o momento de abertura real da economia e poder ficar tranquilo, mais tranquilo pelo menos, quanto ao cenário da pandemia. Tá? É o tema mais monitorado do momento aqui, né? E diante disso também, a gente viu alguns números melhorando nos Estados Unidos. Vou falar quais são esses números. E o mercado começou a ficar preocupado se será que esses estímulos, né, providos durante o pior momento da pandemia aí, por meio desses cheques, etc., se eles já não estão fazendo efeito real na economia e não precisa de mais, né? Já foi mais do que deveria, né? Então, hoje a gente tem o PIB dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, foi uma recuperação muito forte e rápida, né? Principalmente nos últimos 2 trimestres do ano passado, ele teve uma queda vertiginosa, primeiro e segundo trimestre, de repente ele recuperou muito forte nos últimos 2 trimestres. Então, quando a gente pega a taxa de crescimento anualizada de 12 meses agora, de fevereiro desse ano até fevereiro do ano passado, por mais que teve aquela queda, ele está numa taxa de crescimento de 4,4%, né? O que é até acima da nossa média histórica para os Estados Unidos, que gira em torno de 3,9%, certo? As vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram 7,4% em janeiro em relação a janeiro do mesmo período do ano passado. Então, quando você pega janeiro de 2021 versus janeiro de 2020, que foi antes da pandemia, a venda no varejo já está 7,4% maior. É diferente do Brasil, que a venda no varejo está horrível, né? Então, eu estou falando de cenário americano, né? E, por outro lado, os gastos com o consumo subiram 2,4% em janeiro, agora não em relação a janeiro do ano passado, mas em relação a dezembro desse ano, então de um mês para o outro, tá? O que veio ligeiramente abaixo de expectativa de analistas, aí, principalmente dos que foram consultados pelo Wall Street Journal, tá? Que previam em 2,5%, veio 2,4%. Isso é bom, que gera um pouco menos de preocupação em relação à inflação, pelo menos no curtíssimo prazo. No curto prazo ainda preocupa e no médio prazo também. Né? E por outro lado também, falando de economia real, a renda pessoal também nesse mesmo período de dezembro para janeiro desse ano, de dezembro do ano passado para janeiro desse ano, aumentou 10% nesse período, tá? Superando uma alta que era prevista por esses analistas do Wall Street Journal, que era de 9,5%. Né? Então, resumindo aqui, conclusão, né, recapitulando o que a gente vai fazer com nossos investimentos, o que a gente falou aqui? Nós falamos sobre os estímulos, primeiro ponto, se eles foram ou estão sendo muito exagerados. Falamos sobre a inflação, se vai ter, quanto vai ser, por quanto tempo, se vai ser temporário ou não. Falamos o que é a inflação, como que ela afeta os juros, né? E são aquelas taxas dos treasuries americanos, ou tesouro americano de 10 anos, por que esses juros aumentam, né? Falamos qual que é a consequência disso no mercado em si, em Wall Street, em bolsa, em valuation de ações e até fora de bolsa também, valuation de qualquer ativo e empresa no mercado, tá? E se isso pode gerar uma queda e por quê. Falando agora sobre a economia real, principalmente sobre emprego e PIB, né, e se isso vai responder a tempo. Né? Então, o que a gente tem hoje para tomar decisão de investimento é sobre rotation ou não. Investidores mais de curto prazo, médio prazo, costumam seguir esse rotation. Eu não sigo. Na nossa estratégia de investimento da carteira antifrágil para assinantes, a gente não segue muito. A gente, inclusive, é mais contrário. A gente gosta de coisas que ficaram barato por um rotation, mas que a gente vê que o valor dela no futuro não condiz com esse rotation, que é uma coisa de curto prazo. A gente é investidor de longo prazo para acumular muito patrimônio. A estratégia que funcionou muito para mim, para muita gente que conhece, e que a gente conhece e que a gente vê que mais funciona. Então, a gente usa o rotation para oportunidades pontuais, ou de sair de um ativo que já está caro demais, ou de um ativo que ficou barato, a gente gosta dele independente de qualquer coisa, e ele acabou ficando barato por esse rotation. É o jeito que a gente enxerga, né? A gente tem uma pergunta de $1 milhão aqui, que é como o Fed de fato vai reagir. Porque ele está numa encruzilhada aqui, né? Ele está se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele, porque, qual que é a dúvida? Se ele realmente vai deixar essa inflação correr mais solta, igual ele está falando que vai fazer, então ser ele mais frouxo, ou se ele vai ser mais conservador e vai começar a apertar o monetário. O que significa apertar o monetário? Quando você vê isso na mídia, ou em qualquer podcast ou conversa, etc., significa que ele vai começar a aumentar os juros antes do que é proposto pelos membros dele ali. Né? Então, se for um Fed mais complacente, mais frouxo, isso pode, qual que é o problema aqui? Ter um superaquecimento de economia e desestabilizar essa economia no longo prazo ou no médio prazo também por uma questão de inflação.
Por outro lado, se ele aperta mais rápido do que devia, esse juro aumenta o juro mais rápido, né? Isso pode atrapalhar a recuperação econômica, porque os juros baixos incentivam a recuperação econômica mais rápida, né? Então, pelo menos até o momento, ao que parece, o mercado aposta numa postura mais conservadora do Fed. Acredita que o Fed vai sim subir esses juros futuros, por mais os juros daqui a pouco, né? Que a gente está vendo isso no juro futuro, né? Ele está subindo, então ele significa que está antecipando que o Fed vai subir sim esses juros, tá? Apesar de que o Jerome Powell, né, falou que o Fed não tem pressa para aumentar a taxa de juros e nem para cortar aquele investimento, aquelas compras de títulos mensais de 120 bilhões de dólares que a gente falou lá no início do vídeo, né? Então o que a gente vê hoje? A quantidade, na verdade, quanto que vai subir esses juros, importa menos do que o ritmo. O ritmo é o que importa mais nesse caso. Então, se tiver um aumento gradual nessa estrutura da taxa de juros, tá? Isso não preocupa tanto, porque não deve causar tanto dano, o mercado vai se acomodando e alguns acreditam que se isso for feito, que é o que a maioria acredita que vai ser feito, o mercado continua nesse progresso que ele está tendo, de vacinação, reabertura gradual, bolsa continuando em alta, talvez não no ritmo tão forte, né? E um aumento, por outro lado, gradual do rendimento dos títulos longos, sem atrapalhar tanto esse ritmo aqui. Por outro lado, se tiver um aumento súbito de inflação por superaquecimento de economia e levar um aumento súbito de juros também, isso seria mais preocupante, né? Inclusive, você pode olhar até uma posição vendida em título público de 10 anos americanos bastante grande, tá? Então, o que a gente vai fazer é monitorar essa velocidade de alta e não tanto o valor em si, tá? Quantidade importa menos do que a velocidade e o ritmo, né? Se for paulatino e sem picos, né, o pessoal acredita que o mercado deve se ajustar. E por último, pessoal, só para não deixar vocês assim totalmente aterrorizados, tem alguns que olham com um ponto de vista positivo isso daqui, né? Por um lado, essa inflação de juros altos é um sinal de recuperação econômica, né? Se não tiver recuperação econômica, não tinha isso, né? Porque alguns falam assim, isso aqui não é uma coisa negativa, é uma coisa até positiva, né? Porque a alta de juros costuma indicar que o mercado acredita que tem recuperação econômica, que tem crescimento, e em algum momento tem inflação, né? Essa inflação, se ela for controlada, ela diminui o custo de dívida e não é tão ruim assim, e é um problema melhor, vamos dizer assim, um problema menos ruim, do que uma deflação e falta de crescimento, o que é verdade, né? Porque por outro lado, imagina, uma economia que não cresce, o Covid continua forte, a vacinação não funciona, lockdown continua, confiança caindo, deflação e juro negativo tentando estimular a economia a qualquer custo e gerar um pouquinho de inflação. Isso, obviamente, não é o melhor dos mundos, isso é um cenário pior de todos, tá? Então a gente tem esse cenário que é o pior de todos, um cenário de uma inflação um pouco maior do que deveria, que é menos ruim do que esse, mas é melhor, e o ideal, que é o cenário otimista, que seria o meio do caminho aqui, né? Só que, obviamente, nada vem de graça em economia, né? Então tem duas coisas que têm pressionado essa expectativa, que é se esse novo pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares aí do Biden vai passar realmente, se precisa disso tudo, e como eu falei para vocês, a vacinação, que pelo menos até o momento aqui a gente tem 225 milhões de doses administradas em 100 países até agora. Não é pouca coisa, mas em relação a 7 bilhões de pessoas, pega aí que seja metade que seja vacinada por questões de país, de idade, etc., né, ainda é bem pouco, né, em relação a 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas, vamos por assim, né. Então, muitas pessoas acreditam que vai ter esse pico de inflação, não um pico grande, mas um aumento da inflação, mas que vai ser algo conjuntural e não estrutural que veio para ficar, né. Então, muitos acreditam que essa inflação vai incomodar sim nos próximos meses, vai gerar um estresse no mercado, mas isso não significa que a gente está saindo de um ambiente que era desinflacionário, não é deflação que eu estou falando, estou falando de uma inflação difícil de acontecer, para um ambiente totalmente inflacionário. Basicamente assim, vai subir, mas vai ser algo transitório que deve aparecer aí até o segundo semestre ou o último trimestre do ano, e isso é o que alguns do mercado acreditam, os que olham isso com um ponto de vista mais positivo, tá? Então espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Se puderem, compartilhem, dá seu like aí, dá seu comentário, o que você concorda, discorda, se te ajudou ou não. E vejo vocês aqui em próximos vídeos. Um abraço.